Olá, como você está? Vamos resolver aqui essa questão e olha só. Bom, lida a questão, olha só o que ele pede, né? Primeiro enunciado, aqui. Se no ponto P há uma franja escura, a diferença ΔL deve ser igual a um número inteiro ou semi-inteiro de comprimento de onda. Aqui a gente precisa lembrar de um assunto que já é bem específico das ondas, né? Que é... Como assim, ó? Se tem uma franja escura, então a gente tem uma interferência destrutiva. E ela é caracterizada como? Aqui, há uma onda aqui, ó. E aí, aqui tem um vale. E para ver uma franja escura, né? Como eu falei, tem que ter uma interferência destrutiva. E como é que isso acontece? O vale de uma bate com outra que vem aqui, ó. Tem que bater com o... Eita, eu escrevi vale, né? A crista de uma, tá? Tem que bater com o vale da outra. Ou o contrário, tá? O vale da primeira bater com a crista da segunda. Enfim, mas tem que ser crista com vale. E aí há uma interferência destrutiva, que vai provocar uma franja escura. Aproveitando, em uma franja clara, lembrando, esse experimento aqui é muito interessante. Vocês já devem ter visto na aula de física, né? E aí, ó, aqui tem a fresta. Nesse ponto aqui vai haver a maior intensidade de luz, ou seja, há uma forte interferência construtiva. E percebam que isso acontece bem, ó, onde tem bem atrás de onde tem o obstáculo. Então isso não é uma coisa de se esperar, né? E esse experimento provou, inclusive, que a luz é onda. Tá? A luz é onda. Ok. E aí, o que é que vai caracterizar essas interferências que vão provocar esses pontos de luz, né? Que são chamados pontos de máximo. Porque não é só aqui que tem a luz. É um ponto de luz, um ponto máximo, um ponto de mínimo. Aqui, por exemplo, vai estar escuro. E aqui vai estar claro, ó. Então, vai ser claro, escuro, claro. E o que está acontecendo aqui para formar o claro? O que está acontecendo é vir uma onda e sofre uma interferência com outra. Uma interferência com o vale. É vale, nossa, novamente. É crista com crista ou vale com vale, tá? Tanto faz. Agora, tem que ser nessa situação aqui. Ou é vale com vale ou é crista com crista. Beleza. Como é que a gente associa isso a esse tal de número inteiro de comprimento de onda, ou semi-inteiro? É que aqui é o seguinte. Nesse exemplo aqui que eu coloquei, né, nesses dois, eles são bem simples. Então, a gente parte do pressuposto que as ondas, elas têm uma mesma distância entre si, são ondas bem organizadinhas, é um sistema bem organizado. Nesse caso aqui do exemplo que a questão trouxe, não é bem assim. Existe uma diferença. Por exemplo, a gente está analisando aqui, né? Ó, o ponto P tá aqui. Olha só, vejam que as ondas que saíram aqui dessa fresta F1 percorrem para chegar no ponto P uma distância maior do que o F2. Então esse sistema já não está tão organizado assim. E mesmo estando assim desorganizado, a gente precisa saber se vai formar uma interferência construtiva ou destrutiva. E é aí que entra o tal do negócio do número inteiro ou semi-inteiro. Agora eu vou apagar aqui e a gente vai conversar sobre isso. Olha só, agora imagina aqui a seguinte situação. Vem uma onda de um determinado lugar e vem seguindo seu rumo. Aqui vem outra e percorre uma distância menor. Mas o fato é que... Ó, deixa eu completar aqui. Elas, pá, formou uma interferência destrutiva, ó. Foi vale de uma com vale da outra. Perceberam que para isso acontecer, aqui foi vale com vale, mas poderia ser crista com... Nossa, por que eu só tô falando de vale, trocando as palavras? Crista com crista. Perceberam que aqui foi crista com crista, mas poderia ter sido vale com vale. E o que foi que permitiu que isso acontecesse? Foi um número inteiro. Um número inteiro de diferença de uma pela outra faz com que elas se encaixem assim
encaixou uma crista com a crista. Vai fazer mais sentido agora que a gente vai falar do contrário. Ó, tem uma aqui e ela avança um determinado número. E aí vem outra e ela avança, ó. Ela vem uma onda 2. E aí o que é que acontece, ó? Elas vão se cruzar. Paguei aqui para tentar fazer melhor. Olha só. Tá vendo que já tá uma... Cristas e vales estão em sentidos opostos, estão opostos. E aí vai chegar um momento que elas vão se cruzar destrutivamente. E o que foi preciso para isso? A metade do comprimento. Ou seja, metade do comprimento de onda, né? Então, quando uma avança um comprimento de onda, a outra tem que chegar com metade do seu comprimento de onda. Só assim vai ser possível que o vale de uma bata com a crista da outra e vice-versa, né? O vale da outra com a crista da outra, entende? Beleza. E aí a gente chega numa relação matemática que, se vocês quiserem simplesmente decorar, decora e leva para a prova, que seria o suficiente para responder isso daqui. Que é a seguinte: para que haja uma interferência construtiva, a diferença de distância de uma onda para outra, o ΔL, na construtiva, tá? Vou chamar de C, tem que ser o produto entre um número inteiro, vou colocar aqui um número inteiro, multiplicado pelo comprimento de onda. E para destrutiva, o comprimento de onda, a diferença, né, tem que ser igual, vou colocar aqui a destrutiva, tem que ser um número ímpar. E aí, como é que a gente vai escrever número ímpar assim? Porque não pode ser simplesmente o n. Bom, todo número que multiplica 2 é um número par. Vai dar um resultado par. E aí, se a gente tirar 1, vai virar ímpar. Só que lembra daquela história da metade do comprimento de onda? Então, a gente divide. Então, isso aqui, gente, ó. Isso aqui é um número inteiro ímpar. Tá? É só uma implicação matemática que você multiplica por 2, vai dar um par, tirar 1, dá um número inteiro ímpar. Só que se você pegar um número inteiro ímpar e dividir por 2, ó, se eu pegar um número inteiro ímpar e dividir por 2, vai dar um semi inteiro, vai dar um número quebrado, né, como a gente chama. Então, vai ficar um semi inteiro que multiplica o comprimento de onda. E aí, isso daqui, o que é isso mesmo que a gente tá fazendo? Não é, ó, pra dar o que dá uma interferência destrutiva. E aqui não é uma interferência destrutiva, já que é uma franja escura. Então é um semi inteiro. Então a gente já corta, ó, onde fala inteiro. Agora perceba que para essa questão você precisaria saber também o que acontece no ponto O, né? Que é como eu falei aqui, ó. Forma-se um claro. Ou simplesmente analisar, ó. Se analisa graficamente aqui o que está acontecendo. Vejam que aqui, ó, a interferência do vale de uma com o vale, com a crista de uma com a crista da outra. Desculpa, não é vale, é crista. E aí, forma-se um ponto claro. Ó, então aqui tá correto, já temos o gabarito. Decorrendo da interferência construtiva. Gabarito letra E. Só mais uma coisa que a gente pode tirar dessa questão é o que? E se ele perguntasse qual é a distância do ponto A ao ponto B, P, que eu vou chamar de X? Poderia ser perguntado isso, tá? E aí vocês poderiam ver que, ó, aqui forma-se um triângulo. Estão vendo? Então a gente poderia tirar com geometria, ó, o ângulo θ, que aí teria que dar o ângulo θ, né? E aí, o que é que ele tá pedindo aqui? Cateto oposto. E o que é que a gente tem? Ele teria que dar também essa distância aqui, que seria o cateto adjacente, né?
Então, cateto oposto por cateto adjacente é o quê? Tangente. Tangente do ângulo θ. Então, por aqui a gente poderia fazer o cálculo. Sabe outra coisa que poderia ser perguntado? Qual é o comprimento da fresta? Nossa, absurdo, né? Mas poderia sim vir para uma prova, tá? Não é assunto superior, poderia ser perguntado num vestibular. Como que vocês iriam fazer? Aí teria que ser observado um outro triângulo aqui, que é esse daqui, ó. Ó, esse aqui não é um triângulo? Triângulo retângulo, né? Inclusive, como o outro. Aqui, veja que ele tá apontando que tem um θ. Então, a gente tem o cateto oposto, que é L, delta L. Delta L é igual ao cateto oposto. E a gente tem o que mais? O A, que é justamente o cateto adjacente, né? Que é igual ao A. Que relação é essa daqui? Aliás, cateto adjacente não, né? Ó, lembrem, a hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo. Então, a hipotenusa é justamente isso daqui, ó. Logo, aqui a hipotenusa, que é igual ao A. Essa relação é o seno do θ. É isso aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, segue a Gabarita no Instagram e obrigado pela sua atenção.